E os generais? Silêncio, ausência, omissão. Eles preferem observar de camarote, aguardando os desdobramentos do STF, como se fossem comentaristas e não protagonistas. Vamos ser claros. Isso não é lealdade institucional, é cálculo. Eles sabem que, se manifestarem agora, podem perder prestígio, cargos, consultorias, aposentadorias gordas. Então fazem o quê? Lavagem de mãos, que nem Pôncio Pilatos. E por que isso importa? Porque quando os homens que deveriam ter coragem escolhem a conveniência, todo o país paga o preço. Porque enquanto o Congresso ainda debate a anistia com apoio popular, diga-se, os comandantes preferem posar de neutros, como se neutralidade fosse virtude, quando o país está em chamas. Essa é a verdade incômoda. A elite militar virou parte do sistema e quem esperava bravura encontrou burocracia, quem pedia firmeza encontrou silêncio e quem acreditou nos generais, talvez agora esteja finalmente acordando. Gerson Gomes, isso foi demais. Mas eu quero ver a sua opinião a respeito disso. Toquei o dedo na ferida, hein? Então, vamos lá. Eu não vou me furtar de comentar e vou utilizar algumas das suas frases, que foram muito bem escritas, elaboradas. Primeiro é que você se refere à Folha de São Paulo e, de uma maneira muito honesta, reconheceu que é um órgão que normalmente ataca os militares e não deixou de ser mais uma oportunidade. Segundo, você coloca o aspecto de que generais, e que, por sinal, nessa reportagem não são nominados, disse apenas que altas autoridades do Ministério da Defesa e dos comandos informaram que não se manifestarão, ou seja, optaram ou optam pelo silêncio, que, aliás, é a posição predominante entre os oficiais generais já há décadas, não é a de agora. Você lembra, por exemplo, que quando o general Vilas Boas colocou um simples Twitter num período, inclusive, em que a própria presidente Dilma cogitava justamente ouvir se havia uma saída para o impeachment, se ela poderia utilizar os textos constitucionais no que dizem se havia alguma saída de um estado de defesa, um estado de sítio, ela foi orientada à época pelo comandante do Exército de que não haveria essa possibilidade, e quando aventaram soltar Lula, o general Vilas Boas fez um Twitter muito simples, mas que indicou o desconforto. Até hoje, isso é tido por vários setores políticos como um passo fora das suas atribuições. Não sabemos se é dessa maneira ou não, mas numa entrevista que o presidente Bolsonaro, inclusive, ousou esta semana conceder ao UOL, justamente aquele grupo de esquerda que o critica totalmente, ele reconheceu e admitiu que ele cometeu um erro e que ele não cometeria de novo se pudesse voltar no tempo, que foi justamente trazer ao seu governo as Forças Armadas. E por que eu faço esse comentário? Porque o que ele estava dizendo era o seguinte, olha o que ele afirmou: se eu pudesse voltar, eu só colocaria militares dentro, obviamente, ali do GSI, e nem no Ministério da Defesa eu colocaria um militar à frente. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque um dos problemas que foi acarretado pelo governo Bolsonaro, e não por culpa do Bolsonaro, mas porque ele não tinha opção, ele não tinha massa crítica. Veja que ele não tinha partidos políticos. Ele decidiu não fazer o que Lula está fazendo agora e que o PT herdou de Fernando Henrique, que é o tal do presidencialismo de coalizão e entrega dos ministérios aos partidos políticos de porteira fechada. Você lembra que Bolsonaro, ele optou por mobiliar o seu ministério tecnicamente. Ele colocou mais de 20 militares em várias posições chaves e trouxe, inclusive, militares do serviço ativo para articulação política, para dentro do Palácio do Planalto. Então você veja que hoje o próprio presidente Bolsonaro olha e diz o seguinte: eu me equivoquei. E por que se equivocou? Porque militares, Paulo, queira a gente goste disso ou não, nós temos que entender que militares, eles têm e devem estar submetidos ao poder político nas democracias.
Eles não chamam a si o poder discricionário de decidir o que é melhor ou pior para a população. Eles servem a nação na alternância de poder. Eu fui coronel do Exército Brasileiro, aliás, fui tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, sobre os mais diversos governos. Eu estive desde Figueiredo até Dilma no serviço ativo. Prestei continência para Lula e Dilma. Prestei continência até para Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Então você veja que eu vivi essa transição. Porém, é importante a gente entender o seguinte: quando hoje os oficiais generais optam pelo silêncio, quem deve se manifestar politicamente é o ministro da Defesa, e que agora, por sinal, nós sabemos que ele já falou mais de uma vez que, na opinião dele, a anistia seria uma boa opção de pacificação, porque ele reconhece que nem mesmo tentativa de golpe de Estado aconteceu no dia 8. Agora, por que os oficiais generais mantêm o silêncio e a nosso mainstream jornalístico tenta explorar isso como um posicionamento da alta cúpula militar contra a anistia? Não é isso. Talvez seja o silêncio, e eu particularmente, aí abro um parênteses, eu trabalhei no Centro de Comunicação Social do Exército e tentei por diversas vezes obter mais, vamos dizer assim, pronunciamentos de oficiais generais da ativa. E eu tive muita dificuldade, sabe por quê, Paulo? Porque existe uma doutrina de comunicação nas Forças Armadas de que os militares falam o mínimo possível quando diz respeito a qualquer assunto que não seja dos assuntos da defesa. Agora, você faz uma ressalva que eu quero admitir que você está certo. A questão dos militares que estão presos, não somente o general Braga Neto, vários que estão arrolados nesse processo e que estão arrolados ilegalmente. Por quê? Porque existe o texto constitucional tanto para os militares da ativa, que foram presos ilegalmente, quanto até mesmo para os oficiais generais e outros militares que estão arrolados nesse processo, de uma maneira ilegal. Por quê? Porque está bypassando a justiça militar. E aí você está correto. Esses chefes militares deveriam, na minha avaliação, terem se posicionado lá atrás, quando o ministro Alexandre de Moraes atropelou o inquérito policial militar, avocou tudo a si, e hoje em dia eles atropelam a Constituição em várias questões. Então, eu concordo com você. Nesse aspecto, eu acho que você está certo. Esses militares, mas talvez eu possa até te dizer com um pouco de tristeza isso que eu vou te falar, mas é verdade. Eu sinto menos pelos militares presos, até pelo Braga Neto, que é alguém que eu admiro, um amigo que eu tenho, ele está preso, eu sinto menos por eles do que pelos cidadãos brasileiros, senhoras, pessoas de idade que estão sendo condenadas e presos. Por quê? Porque os militares que estão arrolados nesses processos são profissionais de Estado, profissionais da guerra. Eles sabem que essa guerra política poderia resvalar para eles. Agora, o cidadão comum, essas senhoras, essas pessoas que estão presas e condenadas, isso é de uma perversidade terrível. Mas para a força, para as instituições, é terrível esse silêncio, eu concordo com você. Mas é uma característica dos chefes militares, Paulo.